Muito bem, vamos à quinta-feira já, né? Quinta-feira é o comecinho do sábado. Então, quinta-feira, vamos lá com mais uma edição do canal Fatos, Informações e Opiniões. Hoje é dia 16 de outubro de 2025. Vamos lá com as informações, mas antes você sabe que você pode participar do canal Fatos, Informações e Opiniões, que é um canal independente, né? E que conta com o apoio do nosso pessoal, dos nossos seguidores, dos nossos telespectadores, né? Daqueles que usam, né, como ouvinte, né? Porque ligam o celular, vão nos afazeres e ficam ouvindo aí, né? Já recebi relatos assim, isso é legal, isso é bom. E você pode, né, nos ajudar aí clicando, né, no joinha, deixando seu like e também se inscrever no canal. Pode comentar, pode nos ajudar distribuindo aí o, o link nos grupos de WhatsApp, enfim, onde você puder, né? E é claro que também, né, o empresariado local que quiser divulgar a sua marca aqui, como nós já temos a Escola Maxul, a Coop Home Office, né, o Bob's Ponta Porã, a Solo Forte, a Baturité Conveniências, né, a Futura Soluções Agrícolas, outras empresas podem, né, estar conosco aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões, tá bom? Vamos então lembrar que dos eventos promocionais que vocês estiverem realizando por aí também, esportivo, culturais, beneficentes, manda pra gente aqui. Por exemplo, né, eu já estou falando há alguns dias lá da rifa que está sendo realizada em prol da pintura da igreja Nossa Senhora de Aparecida lá no Maemi. Então você pode entrar em contato com a Rose no telefone 67 99861 3651. Neste telefone aí que você está vendo na tela, você vai entrar em contato com a Rose, ela tem lá os números de uma rifa, onde você vai concorrer a 3 tapetes de crochê e um suporte de bebidas, tá bom? 3 tapetes de crochê e um suporte de bebidas, você vai concorrer e de quebra vai ajudar, né? Vai ajudar muito aí a igreja a melhorar a pintura da igreja, reformar, né? Fazer uma nova pintura lá na igreja do Nossa Senhora de Aparecida do Maemi, tá bom? Vamos ajudar e concorrer aí a 3 tapetes de crochê e ao suporte de bebidas. E é esse tipo de eventos beneficentes, tipo de iniciativas, né, beneficentes que nós estamos aqui sempre priorizando e divulgando, tá bom? Mas claro, se você tiver um torneio de futebol aí para ser realizado, principalmente eventos para crianças, né, manda para nós aqui que nós estaremos divulgando, tá bom? O que puder ajudar, estaremos ajudando. Vamos lá começar com as informações de hoje, né? E o governo Lula e a grande mídia, né, que comemorou não sei o que, né? A química entre o Lula e o Trump, né? Que todas as informações que viam do Palácio do Planalto, a imprensa divulgava sem questionamento nenhum, sem ressalva, né? Que a química, não era nem uma química, o Lula disse, né? É uma petroquímica, né? Porque realmente foi muito grande, né? O entendimento dos dois. E que ele tinha lá um camisa 10, né? Referindo-se a Eduardo Bolsonaro, o camisa 10 dele, se é o Eduardo Bolsonaro, ele viu que não joga no time dele não, né? Ele quis, né? Ele quis dar a entender de que o Eduardo Bolsonaro é o cara que está favorecendo ele lá nos Estados Unidos, né? Quando é totalmente ao contrário. Ele quis, né? Quis. A gente sabe que é muitantice, né? Que vem da boca do Lula. Eu sou sempre favorável a que ele fale, porque fala muita bobagem, né? E não terminou bem, né? Mesmo com o alarde, a comemoração da velha mídia, de alguns jornalistas, né? Rapaz, você vê os comentários de alguns jornalistas aí, das grandes, né? Como a gente diz aí, do UOL, da Rede Globo, da Globo News, que é do Grupo Globo, dos analistas, colunistas, né? Dos grandes jornais, né? Publicando tudo sem ressalvas, tudo, comemorando, né? Mas não terminou muito bem não a reunião entre o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, e o chanceler, né, do Lula, o Mauro Vieira. Segundo informações oriundas dos Estados Unidos, Marco Rubio teria condicionado avanços nas negociações e a revisão
de questões como a opressão judicial no Brasil e sanções a figuras públicas, como, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, que foi citado nominalmente. O chanceler Mauro Vieira deixou a Casa Branca cabisbaixo, sem êxito nenhum, né? E o Marco Rubio foi duro, como já era esperado. Caíram na armadilha, né? Caíram na armadilha e a grande mídia que estava comemorando agora estão quietinho, dizendo... E eles vão sair dizendo aí que foram bem na reunião, né? Que foi uma reunião que teve muito avanço, né? Entre o Mauro Vieira, o chanceler do Lula, e o Marco Rubio, mas não foi, né? Não terminou nada bem. O Mauro Vieira, ele se reuniu com o Marco Rubio na Casa Branca, né? E a questão não ficou muito legal, não, né? Porque o principal assunto do encontro foi a tarifa de 50% imposta pelo governo Trump a produtos brasileiros, né? Em meio a essa tensão entre Brasil e Estados Unidos, né, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, esteve na Casa Branca para se reunir com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, como eu já disse. E o principal assunto desse encontro foi a tarifa de 50% imposta pelo governo Donald Trump a produtos brasileiros. Foi o tema central das recentes conversas entre os países. A visita de Vieira ocorreu logo depois do telefonema entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Donald Trump na semana passada. Representantes do Itamaraty avaliaram que Marco Rubio poderia direcionar parte das conversas para questões políticas, incluindo a situação da Venezuela e de Cuba, temas que interessam ao governo dos Estados Unidos quando o assunto é América Latina. Mauro Vieira retornou à Embaixada Brasileira em Washington depois da reunião, que durou cerca de 1 hora, e pôde se pronunciar à imprensa local, e vai se pronunciar à imprensa local aí nas próximas horas. Segundo a CNN Brasil, o primeiro contato entre os dois representantes durou cerca de 15 minutos e foi seguido por uma reunião com participação ampliada, que se estendeu por aproximadamente 50 minutos. Né? E o principal assunto tratado foi o aumento de tarifas impostas pelo presidente Donald Trump ao Brasil, mas outros tópicos relevantes, segundo a CNN, também entraram na pauta. Além das tarifas, questões como a situação geopolítica envolvendo Venezuela, China, a guerra na Ucrânia e os desdobramentos do BRICS podem ter sido discutidos entre as delegações dos dois países. Na equipe brasileira participaram Maurício Carvalho Lírio, responsável por Clima, Energia e Meio Ambiente, e Sherpa do BRICS, Philip Fox Drummond Gol, secretário de Assuntos Econômicos, e Joel Sampaio, da Comunicação Social. Pelo lado norte-americano, além de Rubio, o representante comercial Jamieson Greer esteve presente na reunião ampliada. Ainda de acordo com a apuração do canal CNN, está previsto que Vieira se pronuncie, né? Ele deve se pronunciar hoje, né? Detalhando aí os temas que foram debatidos nas reuniões. Mas, como eu disse, as informações que vêm, né, dos jornalistas independentes, que passam as informações mais corretas. Por exemplo, tem esquerdista que odeia o Paulo Figueiredo, mas o Paulo Figueiredo é o que passa as informações mais corretas que vêm, né, do governo dos Estados Unidos e inclusive das coisas que estão acontecendo aqui no Brasil. É só você assistir o Paulo Figueiredo, tem o canal com o Alan dos Santos, né? Eu me esqueci o nome do jornalista aí, mas são os que estão passando as informações corretas, né? Estão passando as informações corretas e tudo que eles têm dito desde o início do governo Trump, 95% do que eles falam acontece, né? E se não acontece de forma integral, algo parecido, semelhante acontece. Então, Paulo Figueiredo é um dos que vem trazendo as informações corretas, né? E o restante aqui no Brasil é aquela imprensa que é assessora do presidente Lula, né? Esquerdista, militante, lulopetista, jornalistas lulopetistas, né? Da extrema imprensa comunista do Brasil, né? Que defende que o povo tem que se lascar mesmo na mão desses esquerdistas aí que estão afundando o país, né? Eles comemoram, né? E vão dizer aí que, depois da entrevista do Mauro Vieira, vão dizer aí que foi uma baita de uma reunião, né? A questão é que aparentemente não terminou nada bem, não. A reunião entre o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e o chanceler Lauro Vieira, porque os Estados Unidos vão manter os 50%, e as questões, né, das sanções são políticas. E eles deixaram claro isso
na reunião de hoje, né? É claro que o chanceler do Lula vai falar que foi bom e que as conversas, né, vão favorecer aí acordos, né, para que essas sanções terminem. Vamos ver, né? Vamos ver as conversas, vamos ver, depois analisar. Amanhã vai ser um dia de analisar o que o Mauro Vieira vai falar, né? Ou já falou, né? E nós vamos ver como é que vai ficar essa situação, porque ainda tem os desdobramentos, né? E vamos falar da CPMI, porque a base governista conseguiu blindar o irmão do presidente Lula e o vice-presidente do Sindinap, Frei Chico. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, votou a convocação do sindicalista na sessão de hoje, mas foi rejeitada por 19 votos. Ao todo, outros 11 votaram favoravelmente. No início da reunião, o líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, do Rio de Janeiro, chegou a pedir para que os requerimentos relacionados ao irmão de Lula fossem retirados da pauta para ser votado em acordo com o próprio PT, né? E o presidente da CPMI, do INSS, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, afirmou que colocaria todos os requerimentos de Frei Chico em votação nesta quinta-feira. O que acontece é o seguinte, né? Por que eu aceitei colocar o requerimento, disse o senador, né? Porque o presidente do sindicato veio para a comissão com habeas corpus para não falar nada, então ele não falou nada. E na semana passada o colegiado recebeu o presidente do Sindinap, Milton Batista de Souza Filho, para prestar esclarecimentos, mas o sindicalista decidiu ficar em silêncio e se recusou a responder às perguntas dos parlamentares. Então, se o presidente, que poderia esclarecer todos os problemas, não fez, nós temos que chamar todos os outros que estão diretamente envolvidos. E o vice-presidente do sindicato é o irmão do presidente da República, então nós queremos ouvir dele o que ele tem a dizer. O requerimento vai ser colocado, se vai ser aprovado, aí uma outra história, disse o senador. Além da votação dos requerimentos relacionados ao Sindinap, a CPMI ouvirá, tentou ouvir, né, o depoimento de Cícero Marcelino de Souza Santos, assessor do presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, o CONAFER. A convocação foi apresentada pelos senadores Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, Eduardo Girão, do Novo do Ceará, e aprovada pelo colegiado depois da Polícia Federal apontar o depoente como operador financeiro central da operação sem desconto. De acordo com o requerimento de Isalci, Cícero facilitava a intermediação de acordos fraudulentos com o INSS com o uso de assinaturas falsas e documentos manipulados para validar descontos ilegais que atingiram centenas de milhares de beneficiários. O documento cita ainda enriquecimento suspeito, lavagem de dinheiro e criação de empresas de fachada, entre elas o TerraBank, um banco digital não autorizado pelo Banco Central. Em outro requerimento de autoria de Girão, o assessor é descrito como elo central na cadeia de ocultação e distribuição de dos valores que foram desviados, com repasse de recursos expressivos provenientes da CONAFER. Segundo a Polícia Federal, parte das quantias teria sido redistribuída a outros integrantes do grupo e a empresas controladas pelo casal Cícero e sua mulher, né? As investigações revelam que a CONAFER teve crescimento de arrecadação superior a 57.000% entre 2019 e 2023, período em que, segundo os investigadores, se consolidou o esquema de descontos indevidos e falsificação de documentos dentro do INSS. E a oposição está tentando blindar, e conseguiu, né? Pelo menos a base governista blindou o irmão de Lula, né? E o Sindicato Nacional dos Aposentados, né? o Sindinap, o Sindicato Nacional dos Aposentados Pensionistas e Idosos da Força Sindical, Sindinap, perdeu mais de 312 mil filiados desde abril deste ano. A base de contribuintes da entidade diminuiu de 317 mil para aproximadamente 5 mil pessoas. A informação foi divulgada pelo site Metrópolis ontem. E a redução ocorreu após a deflagração da operação sem desconto pela Polícia Federal em abril de 2025. Em maio, o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, implementou um novo sistema que facilitou o cancelamento de cobranças automáticas. Aposentados passaram a poder interromper os descontos pelo aplicativo Meu INSS pelo telefone 135. A direção do sindicato enfrenta dificuldades para manter o pagamento dos salários dos funcionários. Entre os vice-presidentes da entidade está José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, irmão mais velho de Lula. Disputas internas agravam a situação do Sindinap, né? Luiz Antônio Adriano da Silva, ex-secretário-geral da organização, moveu ação judicial questionando
a legitimidade da eleição que manteve Milton Batista de Souza, o Milton Cavalo, na presidência. Na ação, o ex-secretário argumenta que o processo eleitoral baseou-se em um universo drasticamente reduzido de filiados. Era para se manter no poder, né? E ali a briga é de cobra, né? São cobras venenosas, peçonhentas, né? Porque queriam assumir a presidência do sindicato que veio a ser, né, o principal articulador aí, né, da fraude no INSS, do roubo dos aposentados. Pois na verdade essa blindagem o governo vai continuar tentando blindar o Frei Chico, que é o irmão mais velho do Lula, vai tentar blindar o pessoal da esquerda que está roubando pra caramba aqui no Brasil, né? E a CPMI, apesar de todos os esforços e que nós estamos vendo aí, né, os esforços, né, da relatoria, da oposição, vai ser difícil, né? Vai ser difícil enfrentar essa blindagem toda que o governo está promovendo. O governo e o STF também, né? Que está distribuindo habeas corpus aí para o pessoal ficar em silêncio, né? Bom, vamos falar dos nossos parceiros comerciais, vamos falar da Coop Home Office. A Coop Home Office que vem com um projeto fantástico aqui para Ponta Porã, a perfeita integração entre casa, escritório e lazer, inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança, o Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. Perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office, venha morar, empreender e ser feliz em Ponta Porã. É a Coop Incorporadora e Construtora que vem já com 3 anos e 9 meses de obras ininterruptas, né, no prédio ali já em fase de conclusão, na rua Deputado Aral Moreira, no quarteirão entre a Avenida Brasil e a rua Antônio João, né, um belíssimo projeto, um novo conceito de morar e empreender, e que você pode conhecer, né? Você pode conhecer através do nosso plantão de vendas, que fica localizado ali mesmo, na frente onde o prédio está em fase de conclusão. Você vai até a rua Deputado Aral Moreira e no prédio do supermercado Bom Gosto, ali no acesso pela Deputado Aral Moreira, você vai entrar no térreo, antes de subir para o segundo piso, você já vai ver ali, né, na entrada, a linda maquete do prédio da Coop Home Office. E ali você vai encontrar os nossos profissionais no plantão de venda, e ali eles vão explicar para vocês, né, todo o projeto, vão mostrar a planta do projeto, vão mostrar para vocês que é perfeitamente possível você adquirir um apartamento ali. É um sonho perfeitamente possível. São apartamentos de 43 a 259 metros quadrados ou salas comerciais a partir de 23 metros quadrados. É a Coop Home Office que vem para Ponta Porã para deixar mais bonita e modernizar ainda mais a nossa princesinha dos Ervais. E você sabe onde está localizado o endereço do Sabor dos Encontros? Está ali, na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. Ali você vai encontrar o Sabor dos Encontros, é o Bob's Ponta Porã. O Bob's, que é uma marca renovada, jovem, aberta, que entende o contemporâneo e nessa trajetória de mais de 7 décadas, de mais de 70 anos, dá ao Bob's experiência e solidez para ousar e inovar. E é claro que os moradores dessa fronteira Brasil-Paraguai, Ponta Porã, Pedro Juan Cabalheiro, não vão deixar de aproveitar o melhor do Bob's, com descontos e benefícios exclusivos, virando um Bob's Fan. E como é que você vira um Bob's Fan? Você vai acessar a página do Bob's, o bobs.com.br, e ali, na primeira página, você vai rolar para baixo, e já vai encontrar aí muito facilmente o link Faça o seu cadastro. Você vai fazer o cadastro, ali vai preencher, né? E através desse preenchimento dos dados ali, você vai gerar cupons promocionais. E esses cupons promocionais você pode participar aí de várias promoções aí, né, do Bob's Ponta Porã. Por exemplo, no resgate dos cupons, você pode ter 10% no Trio Chicken Filé,
ou no trio Chicken Bacon de responsa. Também no resgate do cupom você pode participar do Leve Mais por Menos, né? E também você tem aí a possibilidade de pagar R$ 28,90 pelo Bob's Classic com o molho Classic ou pelo Bob's Salad com maionese verde. E também no resgate do cupom você pode pagar R$ 36,90 no trio Big Bob mais o Sanda e várias outras opções que você vai ter, né? Além dos milkshakes, acompanhamentos, saladas, os sanduíches como o Bob's Colossal 2.0, o Bob's Classic, né? O Bob's Salad, o Bob's Classic duplo, o Bob's Salad duplo, o Baconzudo Chicken Crisp, o Bob's Bacon de responsa, o Big Bob, o Mega Big Bob, é muito bom, o cheddar australiano, o Double Cheese, o Mega Double Cheese, o Chicken Filé. Você também tem acesso aí ao Crispy Bacon, ao Bob's Costela e esse maravilhoso Bob's Costela 2 queijos e bacon, fantástico para você, Bob's Burger, Chicken Crispy, e várias outras opções que você vai ter aí, né, lá no Bob's Ponta Porã. Mais uma vez para você, o endereço do Sabor dos Encontros está localizado ali na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. É o Bob's Ponta Porã, o Bob's que veio para essa fronteira Brasil-Paraguai para fazer a alegria dos moradores de Pedro Juan Caballero e Ponta Porã. Seguindo com as informações, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, passou mal na tarde de ontem, enquanto estava na sede da corte em Brasília. Ele foi encaminhado ao pronto atendimento do Hospital Sírio-Libanês, onde permanece internado para a realização de exames. Segundo informações preliminares, a suspeita inicial é de um quadro viral, mas a equipe médica decidiu submetê-lo a uma bateria de exames complementares para identificar a causa do mal-estar. O hospital informou que o ministro passa bem e está consciente. A assessoria do STF confirmou que Barroso ficará em observação, né? Ficou em observação ontem à noite, e ele anunciou a aposentadoria, né? Tentando fugir da lei Magnitsky e das outras punições que podem vir a acontecer. E talvez tenha passado mal por descobrir que não vai adiantar se aposentar para fugir de qualquer sanções, né, que os Estados Unidos colocarão aos violadores de direitos humanos no Brasil. E já que nós falamos de STF, né, o presidente Lula fecha a questão aí em torno do nome que vai ser indicado para a vaga do Barroso. Parece inacreditável, mas o Supremo Tribunal Federal está prestes a ter mais um fervoroso petista como ministro, né? Bessias é o nome que será indicado por Lula, o Messias, né? Ele que vai provavelmente entrar aí no lugar do Luiz Roberto Barroso, né? Não tinha como também esperar outra coisa, né? Mas pelo que a gente viu, essa escolha é aí que vai garantir mais, né, o prosseguimento da ideologia de esquerda dentro do STF, cada vez maior, né, dentro de uma corte que deveria ser constitucional. E o Brasil vai mal. O Senado Federal, em um inusitado gesto de lucidez, poderia barrar essa indicação, né? Isso é possível, tem muita gente que não quer o Bessias, né, inclusive os próprios ministros da corte. E isso foi dito pelo ministro Gilmar Mendes, pelo ministro Flávio Dino, né, que já foi ministro de Justiça do Lula, né, que a opção deles, a preferência deles é do Pacheco, né, mas o Lula disse que ele vai indicar o Messias, né, o Bessias, né, o garoto de recado da Dilma Rousseff. Bom, vamos voltar a falar aqui de parceiros comerciais, vamos falar da Solo Forte, a Solo Forte que é uma empresa de planejamento, consultoria e agricultura de precisão, né, que tem aí em seus quadros excelentes profissionais, com uma ampla experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado, e trabalha sempre colaborando, né, estreitamente com os produtores rurais, os grandes e pequenos produtores rurais aqui de Ponta Porã, em toda a região de fronteira. E se utilizam de dados fundamentados, de decisões fundamentadas em dados, né, para melhorar a produtividade e alcançar excelentes resultados juntos. As equipes da Solo Forte estão constantemente presentes no campo e isso garante um acompanhamento de perto, um acompanhamento personalizado, um acompanhamento próximo de cada lavoura, um acompanhamento bem próximo e personalizado de cada lavoura.
E a segurança nas operações é uma das questões que atraem mais clientes e que torna a Solo Forte uma grande empresa aqui no município de Ponta Porã e toda a região de fronteira, né? Porque a Solo Forte trabalha implementando práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas e isso diminui os riscos e protege os investimentos dos clientes Solo Forte. E é claro que a Solo Forte trabalha sempre com o que há de melhor e mais moderno. Por isso, sempre se utiliza de tecnologias avançadas e práticas inovadoras para melhorar, para aumentar a produtividade das lavouras, garantindo colheitas fartas, abundantes e de altíssima qualidade. É a Solo Forte, trabalhando sempre com pequeno e grande produtor em Ponta Porã e toda a região de fronteira. E você já garantiu a vaga do seu filho na Escola Magsul? Né? Então, ofereça ao seu filho, né, uma educação de qualidade, do maternal ao ensino médio, em um ambiente acolhedor e com profissionais dedicados ao aprendizado e ao desenvolvimento de cada aluno. Né? E atenção que há um desconto de 40% na matrícula e rematrícula, né? Mas o desconto é válido somente até o dia 31 de outubro. Então não deixe para depois, invista no futuro do seu filho hoje mesmo. Entre em contato através do telefone 98478 1793. 98478 1793. E lá no Magsul também tem o Mag Bolsa, Escola Magsul 2025. Então você não pode perder essa chance de conquistar a sua bolsa de estudos. As bolsas disponíveis são 4 bolsas de 25%, 2 bolsas de 50% e uma bolsa de 90%. A prova presencial vai ser no dia 29 de novembro, às 8 horas, lá no prédio sede da Escola Magsul, na Avenida Presidente Vargas, no quarteirão, né, entre a Rua Calógeras e a Rua General Osório. Você pode se inscrever também pelo site www.magsul.edu.br e assim consultar, né, o edital para regras e condições. Né? Garanta sua oportunidade e venha fazer parte da Escola Magsul. Seguindo com as informações, a organização Aliança em Defesa da Liberdade, ADF, na sigla em inglês, vai receber presencialmente o advogado Paulo Faria, que atua no caso de Daniel Silveira, né? E Faria cumpre agenda internacional em Washington, D.C., onde está para denunciar abusos no caso do ex-deputado e no processo de Flávia Magalhães. A brasileira naturalizada cidadã norte-americana foi alvo de mandado de prisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal por supostas fake news. O espaço aberto pela ADF é de extrema relevância para o Brasil, segundo declarou o advogado. Ela trata, né, a liberdade de expressão como premissa de sua atuação e está presente em diversos países, né, porque não também no nosso, né, segundo o advogado. Vamos pedir formalmente que atuem diretamente na defesa da liberdade de expressão no Brasil, pois diante de tantas violações é impossível não enxergar o que estamos vivendo. De acordo com Faria, o encontro de hoje, né, será o segundo, visto que o primeiro ocorreu em agosto. Agora será levado à ADF a violação à soberania provocada por mais uma decisão de Moraes. Isso chegará às mãos do governo americano. Na verdade já chegou, né? Vai ser uma formalização. Desse quase sequestro de Flávia Magalhães lá, né, nos Estados Unidos, é um problema sério. Eu estava vendo aí novamente, acompanhando algumas das informações do Paulo Figueiredo, e isso é crime nos Estados Unidos, né? O Alexandre de Moraes simplesmente mandou a Polícia Federal para os Estados Unidos seguir os passos da Flávia Magalhães e, se possível, trazê-la para o Brasil. Não deu muito certo, né? E parece que esse já vinha tendo problemas, né? O STF e o ministro Alexandre de Moraes. Mas parece que esse vai ser o calcanhar de Aquiles, né, do Alexandre de Moraes. Aguardemos, vamos ver o que vai acontecer, né? E, rapaz, a perseguição não para aqui no Brasil, né? Apesar das pressões
terem diminuído bastante, mas, por exemplo, a Procuradoria-Geral da República, ou o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, enviou enviou hoje, né, um pedido ao Supremo Tribunal Federal para que seja reaberto o inquérito da Polícia Federal que investigou o ex-presidente Jair Bolsonaro por suposta tentativa de interferência na corporação. Durante o governo Bolsonaro, a Polícia Federal havia concluído em março de 2022 que não havia provas de ingerência política e solicitou o arquivamento do caso. A investigação teve início após a saída do então ministro da Justiça, Sérgio Moro, que, ao pedir demissão, sugeriu que o presidente tentava interferir na autonomia da Polícia Federal por meio da substituição do então diretor-geral Maurício Valeixo, ser indicado para o cargo. No novo documento encaminhado ao Supremo, o procurador-geral destacou a necessidade de verificar se ocorreram efetivamente interferências indevidas na instituição. Ele também mencionou conversas de WhatsApp trocadas entre Moro e Bolsonaro em 2020 que podem fornecer elementos adicionais à apuração. De acordo com o pedido apresentado pela Procuradoria-Geral da República, a Polícia Federal deve analisar a possível relação entre essa suposta interferência e outras investigações em andamento, incluindo sobre a chamada BIM paralela, né, a disseminação de desinformação e o uso da estrutura do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, em ações que o STF descreve como parte de uma suposta trama golpista. A solicitação para reabrir o inquérito será examinada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do processo no Supremo Tribunal Federal. É um absurdo atrás do outro. É uma aberração atrás de outra aberração, né? Eles não param, eles não vão parar. Mas isso aí, eu disse, quem me acompanha aí, eu disse que lá antes da posse do Trump, se eles caírem, vão cair atirando, né? Simplesmente inventam acusações, né? Tentam de todas as formas e não estão conseguindo, né? Eu falo para vocês, se não tivesse acontecido a eleição de Donald Trump, já tinham jogado Bolsonaro na cadeia há muito tempo, né? Apesar de todo poder, também existe a pressão, e a pressão popular é o que deixa, né? É o que segura um pouco as ações aí dos togados hoje do STF. E o Departamento de Estado dos Estados Unidos confirmou na última terça-feira, a revogação dos vistos de 6 estrangeiros que teriam comemorado a morte do ativista conservador norte-americano Charlie Kirk. Entre os atingidos pela medida está um cidadão brasileiro cuja identidade não foi divulgada. Em comunicado publicado no perfil oficial do órgão na rede social X, o antigo Twitter, o governo americano afirmou que não está disposto a conceder ou manter visto de pessoas que demonstrem hostilidade em relação aos cidadãos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não têm obrigação de receber estrangeiros que desejam a morte de americanos. O Departamento de Estado continua a identificar portadores de visto que celebraram o hediondo assassinato de Charlie Kirk. Aqui estão alguns exemplos de estrangeiros que não são mais bem-vindos nos Estados Unidos, segundo declaração do órgão. Os outros estrangeiros que tiveram o visto cancelado são oriundos da Argentina, África do Sul, México, Alemanha e Paraguai. O Departamento de Estado não informou os nomes nem os tipos de vistos afetados pela decisão. Tinha que ter três aqui da América do Sul. Brasileiro, um argentino e um paraguaio. E aí tem na África do Sul, no México e na Alemanha. A morte de Charlie Kirk, figura influente do movimento conservador norte-americano e fundador da organização Turning Point USA, provocou forte repercussão dentro e fora dos Estados Unidos. Aí o governo americano classificou as manifestações de celebração do assassinato como inaceitáveis e reafirmou que vai continuar adotando medidas diplomáticas para impedir a entrada de estrangeiros que promovam ou exaltem atos de violência. Nas informações internacionais, já que nós estamos nela, né, o laranjão Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, está com a agenda agitada, né, nesta quinta-feira, quando o assunto é política internacional. No intervalo de menos de 20 minutos, ele divulgou o resumo de que foi a sua conversa com o russo Vladimir Putin, anunciou um encontro com o ucraniano Volodymyr Zelensky e voltou a direcionar mensagem ao grupo terrorista Hamas. Trump descreveu a ligação com Putin como muito produtiva. Entre os temas, citou negociações sobre comércio entre os dois países quando a guerra na Ucrânia terminar e a preparação de um encontro entre os principais assessores na próxima semana.
Posteriormente, os presidentes russo e norte-americano devem se reunir em Budapeste, na Hungria, para tentar uma solução para o conflito entre Rússia e Ucrânia. Trump também afirmou que vai receber o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky amanhã, né? E eles vão discutir a conversa mais recente entre o republicano e o russo. É mais uma guerra que o Trump está tentando parar, né? Trump e Putin se encontraram publicamente pela última vez em agosto, em um diálogo voltado à paz na Ucrânia. A conversa durou mais de 2 horas e deu início a novas negociações, embora não tenha resultado em acordo. Na ocasião, o presidente afirmou que Putin quer ver a paz tanto quanto ele. O governo dos Estados Unidos ainda não divulgou o local dessa reunião entre os assessores. Trump afirmou que o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio vai liderar a delegação da Casa Branca. O Comando Central dos Estados Unidos pediu ontem que o grupo terrorista Hamas cesse imediatamente os ataques contra civis em Gaza. O aviso foi feito pelo almirante Brad Cooper diante do aumento de confrontos entre grupos e milícias rivais na região. Relatos em redes sociais revelam que integrantes do Hamas estariam matando moradores e incendiando casas de famílias suspeitas de oposição ao grupo. Hassan Abu Hanieh, analista ouvido pelo The Wall Street Journal, afirmou que os terroristas podem intensificar a agressão para afirmar o controle sobre o território. Com a escalada desses ataques, Trump adotou um tom de ultimato. Se o Hamas continuar a matar pessoas em Gaza, o que não era o acordo, nós não teremos outra escolha senão ir até lá e matá-los. Aviso do Laranjão, né? Já foi dado. Vamos falar aqui do Mato Grosso do Sul. Aqui no Mato Grosso do Sul, o deputado federal de Mato Grosso do Sul, Marcos Polon, protocolou um projeto de decreto legislativo para sustar o decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que autoriza o gabinete pessoal da presidência da República a apoiar, né, o cônjuge do presidente da República no exercício das atividades de interesse público, né? E o que acontece? O deputado alega que a primeira-dama, neste momento, Janja, não detém cargo ou função pública prevista em lei, inexistindo base normativa para a estruturação de apoio administrativo continuado com servidores, passagens e diárias custeados pelo erário. Segundo ele, violando os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa, o decreto presidencial inovou na ordem jurídica ao criar uma função pública em favor de pessoa determinada, a primeira-dama, sem qualquer lei que o autorize. Na avaliação de Polon, ao inserir na estrutura regimental do gabinete pessoal a tarefa de apoiar, né, o cônjuge, o decreto desvia a finalidade do órgão destinado a apoiar o presidente no desempenho de suas funções constitucionais, para atender interesse privado familiar, que ainda que rotulado como atividade de interesse público, né, ilegal. E a jurisprudência, de acordo com o deputado Polon, do Supremo Tribunal Federal, consolidou que a vedação ao nepotismo decorre diretamente dos princípios do artigo 37 da Constituição Federal. Qualquer semelhança com Ponta Porã é mera coincidência, né? A criação de atribuições estatais voltadas ao atendimento do cônjuge do chefe do executivo aproxima-se do núcleo de vedação ao favorecimento familiar na administração por privilegiar pessoa determinada sem base legal específica e com emprego de recursos públicos. O ato, portanto, fere a moralidade administrativa e sinaliza potencial desvio de finalidade, razão pela qual merece sustação pelo Parlamento como contrapeso constitucional ao exercício indevido do poder regulamentar, foi como concluiu o deputado federal Marcos Polon, aqui do Mato Grosso do Sul. Boa, Polon, é isso aí. E aqui no Mato Grosso do Sul ainda falando, né, da questão do PSDB, que está todo bagunçado ali depois da saída de Reinaldo Azambuja e do governador Eduardo Riedel, o PSDB continua indefinido, com possibilidade de perder todos os deputados aqui no Mato Grosso do Sul. Os deputados do PSDB continuam no escuro quando o assunto é o comando do partido em Mato Grosso do Sul. O deputado federal Geraldo Rezende, que era vice-presidente, assumiu o partido interinamente após a saída de Reinaldo Azambuja, mas o mandato dele já acaba na próxima semana. Dos 6 deputados estaduais, 4 já decidiram que vão deixar o partido: Mara Caseiro, Zé Teixeira, Jamil Sonami, que devem se filiar ao PL, e Paulo Correia, praticamente no Partido Progressista, o PP. Os deputados estaduais Pedro Caravina, Lia Nogueira desejam ficar, mas querem assumir o comando do partido. Caravina, inclusive, já avisou que pretende resolver esse impasse logo e não descarta a saída, caso o partido não seja comandado por quem realmente deseja ficar. Caravina tem interesse de assumir o comando porque defende a construção de uma chapa de deputados com os que permaneceram, né, e com os vereadores, que obrigatoriamente vão precisar continuar no partido pelo menos até
2028. O trio de deputado federal do partido chegou a conversar com o presidente nacional Marconi Perillo sobre a possibilidade de permanência, mas combinaram que dariam preferência sem a certeza de que continuariam. Beto Pereira, que chegou a ser cotado como novo presidente, conversa com republicanos sobre a possibilidade de filiação. Dagoberto Nogueira tem conversa adiantada com o PP. Apenas Geraldo Rezende, do PSDB, que é do PSDB, né? Nós estamos falando do PSDB, demonstrou interesse de continuar, de se manter como presidente. Ele tem como empecilho os deputados estaduais que podem deixar o partido se não assumirem o comando. É isso aí, o PSDB está tentando se remontar aqui, mas a coisa está muito difícil, né? Vamos lá falar de mais um parceiro comercial, vamos lá falar da Futura Soluções Agrícolas. É a Futura, rapaz, que está em Ponta Porã, sempre lado a lado do homem do campo aqui na fronteira Ponta Porã, Pedro Juan Cabalheiro, é o distribuidor oficial da Eurofilt no Mato Grosso do Sul. A Eurofilt é uma empresa especializada, né, na fabricação de filtros de alto desempenho para diesel. Está presente em mais de 12 países. E aqui no Mato Grosso do Sul, o representante oficial, o distribuidor oficial é a Futura Soluções Agrícolas. A Futura Soluções Agrícolas que surgiu aqui no município em 2014, né, com a missão de ser o parceiro estratégico do produtor rural e do investidor na região de fronteira e arredores, oferecendo soluções agrícolas inovadoras, máquinas e implementos de alta performance, além de oportunidades em imóveis rurais que impulsionam o crescimento e a rentabilidade. Tudo com um atendimento consultivo e personalizado que transforma desafios em resultados, com a visão de ser a referência em soluções agrícolas e negócios imobiliários rurais na região de fronteira de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, e Pedro Juan Cabalheiro, departamento de Lamambai e suas redondezas, consolidando a atuação da Futura no Mato Grosso do Sul, expandindo depois para a região centro-oeste, né, e a longo prazo se tornar, né, um nome reconhecido e essencial para o agronegócio em todo o Brasil, em todo o Paraguai. Aliás, a Futura já está em outros departamentos do Paraguai, além do departamento de Lamambai, cuja capital é Pedro Juan Cabalheiro, né, Concepción, o Chaco Paraguaio, já tem a presença aí da Futura Soluções Agrícolas trabalhando no país vizinho Paraguai, né. A Futura fica localizada ali no bairro Júlia Cardinal, né? Na rua ali do Amaral Cardinal, ao lado da BR-463. Quem também está conosco é a Baturité Conveniências, ali na rua Baltazar Saldanha, em frente à GESUL, quase na divisa com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando. Ali você vai encontrar um ambiente agradável, um ambiente saudável, né? E vai ser muito bem recepcionado ali pelo Carlinhos Dalzac e seus familiares, para tomar aquela cervejinha gelada ali. Se você não gostar de uma cerveja, pode tomar um vinho, pode tomar um uísque, pode tomar aquela cachaçinha de Minas, né? Aquela cachaçinha de Minas que está ali esperando você, né? Para quem gosta de cachaça, sabe que as cachaças de Minas são sempre uma das melhores do Brasil. E ali na Baturité você tem aquela seladinha, dose única, né? De vários sabores, mas o que mais sai, segundo o Carlinhos Dalzac, são as raizadas e as puras, né? Da cachaça de Minas. Para você que não gosta de bebida alcoólica, para criançada, né, tem muitas variedades de sucos e refrigerantes, doces e salgados, para você escolher lá na Baturité Conveniências. E para você que de vez em quando quer levar a família para um espetinho, aí um bom ponto hoje é a Baturité Conveniências, porque o Adriano está lá preparando de segunda a sábado, né, os espetinhos para você, saborosos espetinhos, suculentos espetinhos, bem preparados pelo Adriano e pelo Carlinhos Dalzac. Então pode se dirigir lá a Baturité Conveniências, que você vai ter aquele espetinho muito bom por lá, tá bom? E você que não gosta de enfrentar filas dos grandes supermercados, a Baturité Conveniência é uma conveniência bastante sortida, né? E lá você vai encontrar com certeza o que você está precisando. Bom, vamos falar de esporte, vamos ver se eu tenho aqui, até pra gente passar mais uma vez, a tabela dos jogos da Taça Cidade, que começam aí no domingo na fase de mata-mata, né, a fase eliminatória, com os jogos da fase 16avos de final. Muito bem, mas antes disso vamos falar do Campeonato Brasileiro, né, porque nós tivemos ontem o início da 28ª rodada com uma goleada do Palmeiras sobre o RB Bragantino, o Red Bull Bragantino. O Palmeiras lidera agora com 61 pontos, né? Abre uma boa diferença aí pro Flamengo, e o Flamengo também ganhou, né? Ganhou do Botafogo por 3-0. O Mirassol fez 3-1 no Inter, o Sport empatou com o Ceará em 1-1
E no clássico lá na Vila Belmiro, o Santos fez 3-1 no Corinthians, né? O Atlético Mineiro empatou com o Cruzeiro em 1-1, teve briga, né? Teve expulsão. No briga mesmo teve o jogo Fortaleza e Vasco, né? O Fortaleza perdeu em casa para o Vasco por 2-0. O Grêmio joga hoje contra o São Paulo, o Fluminense enfrenta o Juventude e o Vitória joga contra o Bahia. Vamos ver a classificação do campeonato. Eu falo para vocês que a zona do rebaixamento não muda mais. Pode ser que mude, né? Não sou aqui discípulo de Mãe Diná, mas pelo pouco que a gente conhece o futebol, né? Na minha humildíssima opinião, não muda mais a zona de rebaixamento, não. Palmeiras lidera 61 pontos, o Flamengo é segundo com 58, o terceiro Cruzeiro 53, quarto Mirassol com 49. O Mirassol vai fazer uma excelente campanha no Campeonato Brasileiro, né? Tá se classificando direto para a fase de grupos aí da Libertadores por enquanto. E tá com 6 pontos à frente do Botafogo, que é o quinto colocado. O sexto é o Bahia com 43, sétimo o Fluminense com 38, o Fluminense joga hoje. Oitavo São Paulo 38, São Paulo também joga hoje. Nono Vasco 36 pontos, décimo Bragantino 36, décimo primeiro Ceará 35, décimo segundo Corinthians 33, décimo terceiro Grêmio 33, Grêmio joga hoje. O 15º é o Internacional com 32, o Inter perdeu ontem. O 16º, que é o Santos, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento ali, tem 31 pontos. E na zona do rebaixamento está 17º Vitória, joga hoje, né, no clássico contra o Bahia. O 18º é o Fortaleza, o 19º é o Juventude com 23 pontos, o Fortaleza tem 24 pontos. E o Sport é o Lanterna com 17 pontos. Eu acho que Vitória, Fortaleza, Juventude e Sport serão rebaixados neste Campeonato Brasileiro. Claro, algumas coisas podem se alterar aí até o final, né? Tem times correndo risco aí, Corinthians, Grêmio, Atlético Mineiro, Internacional, Santos, né? Mas eu acho que não muda mais não. Vitória, Fortaleza, Juventude e Sport vão jogar a segunda divisão no ano que vem. O artilheiro do campeonato é o Caio Jorge, que ontem foi expulso, né? Não vai jogar na próxima rodada. Caio Jorge tem 15 gols, o Arrascaeta do Flamengo tem 14, é o vice-artilheiro. O Verratti do Vasco da Gama é o terceiro na artilharia e o quarto é o Vitor Roque do Palmeiras com 11. O Verratti tem 12, né? E o Verratti tem 12 e o Vitor Roque também tem 12, não tem 11 não. O Vitor Roque também tem 12. O Pedro do Flamengo está ali perto com 11 e o Flaco Lopes está com 10. Com 10 também aparece o Ryan do Vasco, o Reinaldo do Mirassol. Beleza? Então é isso aí, né? Vamos agora conferir então os jogos de domingo da fase 16 avos de final da oitava Taça Cidade de Ponta Porã. São 32 times, né? E aí vão se classificar 16 para a fase de oitavas de final. Então, lá no Campo do Vicente, o Spartacus vai jogar contra o Sport 10 no primeiro jogo, depois na sequência Floresta Futebol Clube, Sport Alicate, Puma FC contra o Itamaratiense FC, Sport Ibuipê e o América. Lá no suplementar do Estádio Moreira, nós teremos o Los Magos jogando contra o RP Sementes, o Sport Caf joga contra o Scooby Unishop, o Sport Inter joga contra o Pratos Robocop e o Boca FC enfrenta o Sport Linha. No campo da Arena Master, lá na Arena Master, nós teremos o primeiro jogo, Seva Peroli e Pura Motors. No segundo jogo, ali na sequência, Tereré Pavão enfrenta o Verde Oliva. A SEC joga contra o Rossoneiro em Pacaraí. E o Grande Porã, o Wolf Sport, vai enfrentar o Sport Tropical. E no campo da Noroeste, lá no campo do Zé Balão, antiga Noroeste, nós teremos o Resenha EB enfrentando o Primus e KPS. O Aikemil enfrenta o 21 de abril. O Sport Jaque joga contra o Sport Boys e o Sport Gênesis joga contra o Sport Salazar. Esses são os jogos aí da fase 16 avos de final do campeonato da oitava Taça Cidade de Ponta Porã, né? Edição 2025, que nós teremos jogos aí. Eu, infelizmente, não vou estar nessa rodada, que eu vou estar lá no... Eu vou para o Oktoberfest, né? Dançar e tomar um chopp lá no Pasto de Acre, já no departamento de Concepción, né? De vez em quando a gente tem que fazer esse tipo de, né? Participar, fazer esse tipo de estrepulia, né? E aproveitar a vida também, né? Então, nessa rodada não estarei, se Deus quiser, lá na próxima rodada já de oitavas de final, nós estaremos acompanhando aí nos campos, né, a fase de oitavas de final da Taça Cidade. Grande abraço a todos, são essas as informações por hoje, nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Monello. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.